Tá todo mundo em alvoroço, comentando e falando do vídeo do Felca denunciando a erotização e a adultização de crianças. E sim, a denúncia é verdadeira, nisso eu concordo sem tirar nem pôr. Mas logo que ele publicou, eu vi um monte de canais cristãos correndo para comentar, enquanto eu senti dentro do meu coração que eu não devia tocar no assunto naquele momento. E hoje eu entendi o porquê. Deus me fez perceber que havia algo maior por trás. Muitos cristãos colocaram o Felca num pedestal, dizendo que ele fez o que muitos cristãos não tiveram coragem de fazer, criticando figuras como a Renálida Carvalho e a Vitória Souza, que se dizem cristãs e viviam de boa com o Ítalo Santos, que nunca se pronunciaram e nem abriram a boca para denunciar supostas práticas de adultização e sensualização de menores. Esses elogios apressados em favor do Felca mostram o quanto o nosso público cristão, infelizmente, é manipulável a qualquer narrativa bem contada. E isso que eu estou dizendo é tão verdade, é tão real, que existe pastor espalhando a ideia de que o Lula que está no poder é um clone e que o verdadeiro Lula já morreu e está enterrado faz tempo. E pasmem, muitos crentes, inclusive pessoas próximas a mim, acreditam nessa mentira, nessa insanidade. Por que caem nisso? Porque são facilmente manipuláveis. E quem não vigia acaba sendo presa fácil de mentiras bem embaladas. E eu assisti um vídeo aqui no YouTube em que o comentarista analisou essa denúncia do Felca por um ângulo que, sinceramente, a maioria de vocês que me acompanham, que são cristãos conservadores, gente de direita, não percebeu a malícia que tem aí. Tudo que o Felca ele falou sobre a adultização infantil, a exploração de menores nas redes sociais com a exposição precoce atraindo pedófilos, eu assino embaixo, porque isso é real e precisa ser combatido sem dó. Mas o que muita gente não enxergou é que o Felca está servindo direto ou indiretamente a agenda da esquerda. E eu vou explicar por que eu digo isso. Logo após o alvoroço causado pelo vídeo do Felca, o governo Lula apareceu com pressa, anunciando que vai enviar ao Congresso um projeto de lei para supostamente enfrentar esse crime digital. Só que a gente sabe, isso não é apenas proteção de crianças, é a porta de entrada para a mordaça digital. O vídeo do Felca foi um alerta? Sim, mas também foi a vitrine perfeita para embalar um plano muito mais perigoso. E eu digo sem medo, o Felca foi peça de um tabuleiro onde o objetivo final é aproveitar o momento para empurrar a regulamentação das redes sociais e enterrar a liberdade de expressão aqui no Brasil. É exatamente o que o desgoverno Lula sonha fazer. Porque essa denúncia que o Felca fez não é novidade nenhuma. Há muito tempo, a direita ela vem lutando, alertando que crianças estão virando mercadorias nas redes sociais. A própria ministra Damares já enfrentou pancada de todos os lados por encarar essa luta de frente. Também nós temos o caso da Antônia Fontinelli, que fez a mesma denúncia meses antes e a justiça correu para arrancar o vídeo dela do ar. E agora surge o novo herói do momento, um rapaz articulado, com fala pausada, produção caprichada, mas carregando ideias perigosamente próximas do modelo de controle e censura comunista usado na China. E quem conhece o jogo da esquerda sabe que, sob o pretexto de proteger menores, a Janja já trocou figurinhas com Xi Jinping para trazer ao Brasil pessoas treinadas para implantar a cartilha digital chinesa. E a pergunta que ninguém quer fazer é: quanto será que o Felca faturou para mentir e enganar o povo brasileiro? Porque quando eu digo mentir, é porque ele posa de defensor das crianças, quando na verdade ele milita em favor da censura digital da esquerda. E sim, existem verdades no que ele disse, mas ele engana ao se apresentar como alguém que está apenas defendendo a inocência, quando na realidade ele tem o perfil e comportamento de quem compactua com a censura esquerdista. Um influenciador digital que vive das redes sociais, mas que defende a regulamentação dessas mesmas redes. E aí eu te pergunto, o Felca está servindo um prato de mel ou de fel? Ele está seguindo à risca a cartilha da esquerda. Primeiro levantam uma bandeira bonita para ganhar aplausos, mas por trás o objetivo é a concentração de poder. É o mesmo teatro de sempre. Eles fingem lutar pela reforma agrária para o pobrezinho, mas no fundo eles querem acabar com o direito de propriedade no Brasil. Eles simulam a briga contra patrões, mas na prática protegem os bilionários
que bancam o seu governo e sufocam qualquer concorrência. E preste atenção, a mentira perfeita sempre vem embrulhada entre duas verdades. Assim é o discurso do Felca. Ele demonstra preocupação com as crianças e menores, parece sincero, soa virtuoso e até convence quem está desatento. Ele é um influenciador, né, com milhões de seguidores, tem muitos vídeos que batem milhões de visualizações, mas que até então ele vivia numa bolha de adolescentes e jovens. Agora, depois desse vídeo, ele virou assunto nacional. E desde o início eu percebi que isso era uma cortina de fumaça para esconder o que realmente importa e está acontecendo, as tensões entre Brasil e Estados Unidos, especialmente as sanções caindo no colo do regime lulista e dos ministros do STF. Ninguém comenta mais sobre Xandão. O tema do momento é Felca. E aproveitando toda essa onda, o Lula já anunciou um projeto de lei para regular as redes sociais. E por outro lado tem a Janja, que parece viver numa eterna tentativa de ser pelo menos parecida à unha do dedinho mindinho da Michelle Bolsonaro, posa de defensora das crianças, mas aproveita para enfiar no pacote o fim da chamada fala do ódio a qualquer crítica ao tal Estado democrático de direito esquerdista. A fórmula perfeita para calar quem não se ajoelha diante da cartilha ideológica deles. Em uma entrevista à CNN, ela diz que a internet é perigosa para menores e que as plataformas digitais precisam de supervisão. Só que todo mundo que tem 2 neurônios funcionando sabe que regular rede social sem virar ditadura é impossível. A China consegue porque baniu tudo que não é chinês. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, e mantém apenas plataformas controladas pelo governo chinês. E o Lula já sonha, né, com as versões made in Brasil das redes sociais, todas cabresteadas, né, na mão do Planalto, do governo Lula. Esse papo de regulação é para amordaçar o país. Se a preocupação fosse realmente proteger as crianças, já teriam aumentado a pena para pedófilos e fechado o cerco em Marajó, aonde a Damares denunciou os casos de exploração infantil, mas não, preferiram montar uma campanha de difamação contra a Damares. E no meio disso tudo, o Lula ainda tem a cara de pau de dizer que o Felca expôs crimes digitais e que a Janja estava certa em dialogar com Xi Jinping. É coincidência demais um vídeo bombar e ao mesmo tempo bater certinho com o discurso da Janja. Isso só confirma o que a gente já sabe. O governo tem tentáculos por todos os lados. Imprensa, universidades, movimentos sociais, cultura. E como sempre o PT lança um site para cadastrar influenciadores da chapa branca para defender o Lula nas redes sociais. A história se repete. Quem bate continência para o Lula termina com o bolso bem recheado de dinheiro. E no caso do Felca, olha, eu não posso afirmar e nem colocar na mesa uma prova de que ele está amarrado com o governo do PT. Mas tudo que está acontecendo fede a coisa combinada. Não é coincidência. Se ele realmente não recebeu 1 centavo direto do governo, o fato é que essa denúncia que ele fez, e que no discurso parece ser para proteger crianças, mas na prática ajuda a pavimentar o caminho da censura digital no Brasil, rendeu para ele algo tão valioso quanto dinheiro vivo, que é a fama e espaço na mídia. E isso no universo dos influenciadores é moeda de altíssimo valor. E por outro lado é impressionante como que a esquerda consegue transformar qualquer causa legítima em uma arma para o próprio projeto de poder. Agora resolveram vestir o Felca com a capa de protetor da infância, usando o discurso dele contra a erotização e a adultização infantil como se fosse um estandarte de pureza. Só que por trás desse cartaz bonito, o que está embutido é uma engrenagem de mordaça digital. É o velho truque de embrulhar o veneno em papel colorido. Fazem a população acreditar que estão salvando crianças, mas na realidade o objetivo deles é silenciar a direita e os conservadores e qualquer voz que confronte o regime deles. E pode ter certeza que eles estão usando o Felca e o Felca está usando de falsidade e mentira com o povo brasileiro. Porque o Felca está do lado do PT sim, para avançar a pauta do controle estatal sobre as redes sociais. E não é coincidência, meus amigos, o PT e a turma da esquerda sabem que se vierem com a proposta de censura escancarada, a reação popular será imediatamente massiva contra. Então, o que eles fazem? Eles pegam um assunto
que ninguém ousa ser contra, que é a pauta de proteger crianças, que é algo sensível, enfiam ali discretamente projetos de lei para calar quem pensa diferente deles. A esquerda já demonstrou inúmeras vezes que eles não suportam o contraditório. Eles querem um país onde só ecoa o que eles pregam, o que eles dizem e afirmam. E a estratégia é simples: usar a comoção legítima das pessoas diante dessa denúncia de erotização infantil como uma cortina de fumaça para aprovar a mordaça digital, a censura. É o sal misturado com veneno. Parece que vai temperar, mas é para envenenar o prato inteiro. E quem não percebe esse jogo está servindo de massa de manobra para aqueles que, sorrindo na frente das câmeras, têm como meta transformar o Brasil num terreno onde a liberdade de expressão morre em silêncio. E nós vemos gente da direita, do lado do Felca, porque a pauta anti-erotização infantil é legítima, mas é exatamente aí que eles escondem a armadilha da mordaça digital. No meio da causa nobre, colocam o mecanismo para calar vozes e implantar a censura digital. Enquanto isso, a Globo News trata o nome do Felca como ouro, repetindo sem parar o nome dele, resultando em um salto de mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais em apenas um dia. Agora ele já está na fila da Globo, altas horas, e quem sabe programa próprio na Globo. Ele cumpriu o papel de convencer que a censura é necessária. Eu acho que se deve fazer sim uma lei para regulamentar a exposição de crianças nas redes sociais. E isso, o Nicolas Ferreira já apresentou um projeto para acabar com a sensualização infantil sem embutir a censura. Deputados da direita já avisaram que não vão passar projetos de lei para regulamentar as redes sociais em meio de censura, porque combater o crime não é censurar, combater o crime é justiça. E se for para tirar, banir canais que exploram menores, eu concordo 100%, mas essa pauta para instalar a mordaça digital e a censura, não. Nós estamos diante de um jogo sujo onde gente famosa é usada para vender armadilhas. E se você apoia a censura, se prepare. Ela vai te alcançar também, como já aconteceu com comunidades que aplaudiram e depois foram censuradas. Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa o teu comentário aqui embaixo. A tua participação é fundamental para a gente continuar trazendo conteúdos que realmente interessam para você. Compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com amigos, em todos os grupos e contatos do seu celular, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E para você que está passando por dificuldades, querendo aumentar a tua renda, complementar o teu salário, mas ainda não encontrou uma saída, então presta atenção. Você conhece a Shopee? Pois é, a Shopee, ela está pagando e pagando muito bem para as pessoas trabalharem com ela, e o melhor de tudo, sem precisar ter estoques, nem mercadorias e também sem precisar vender nada a ninguém. Quer saber como trabalhar com a Shopee? Clica no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo e chama a nossa equipe, que eles vão te dar todo o passo a passo e te mostrar como você pode transformar a Shopee em uma fonte de renda honesta e segura para você ganhar dinheiro todos os dias. Muito obrigado por me assistir. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.